Gilbert é uma das mais famosas tiras em quadrinhos do mundo, publicada em 2.000 jornais de 65 países. Mais de 20 milhões de livros e calendários de Gilbert já foram vendidos. O cartoon apresenta o personagem homônimo, que representa o trabalhador típico do Vale do Silício, e oferece observações satíricas sobre alguns dos aspectos mais absurdos e irracionais do ambiente de trabalho contemporâneo. Apareceu pela primeira vez em 1989, em alguns jornais, mas só começou a decolar em 1993, quando Scott Adams, seu criador, acrescentou um pequeno detalhe na parte inferior de cada tira, seu endereço de e-mail. Até então, ele só tinha recebido feedback direto sobre Gilbert de amigos e colegas, mas, ao incluir seu endereço de e-mail e permitir que os leitores o procurassem diretamente, algo incomum na época, ele de repente passou a receber carradas de feedback de seus verdadeiros consumidores finais. Enquanto os amigos e colegas persistiam no feedback positivo, seus leitores, via e-mail, não tinham medo de dizer do que não gostavam. O maior insight foi que a maioria dos leitores preferia ver Gilbert no escritório, em vez de em casa. Quando Adams implementou esse feedback, a popularidade de Gilbert começou a disparar. 212. É óbvio que simplesmente convidar os usuários para comentar sobre um site ou produto nem sempre é suficiente. No caso de tiras em quadrinhos, o design em si é o produto. Quando bem feitos, são altamente engajadores e se tornam objetos de conversa. Portanto, acrescentar o endereço de e-mail do artista em tiras em quadrinhos talvez tenha mais probabilidade de gerar respostas do que na maioria dos outros designs. Seja como for, a ideia de testar e receber feedback sobre os seus designs é excelente. Como já vimos, os designers nem sempre reagem aos designs como o público. Muitos designers passaram anos estudando arte e design, e dedicaram ainda mais tempo e esforço, no dia a dia, observando e julgando designs. Talvez tenham sido atraídos para trabalhar como designer por terem olho muito bom para design. Esse olhar sobre o próprio trabalho de design, à medida que o desenvolvem, é tremendamente útil, e a própria intuição do designer ainda é o motor da criatividade que impulsiona o bom design. Todavia, o que pode ser esteticamente agradável para o designer pode não ser o design ótimo para o público, que talvez seja menos sofisticado em termos visuais e artísticos. Igualmente, nem sempre se sabe o que disparará nos observadores as reações desejadas. Sem testar e pesquisar, pode ser difícil saber, por exemplo, o que num design de embalagem será o gatilho para alguém escolhê-la e comprá-la. Podemos prever aspectos que contribuirão para que ela seja percebida, destaque visual, ou que a tornarão atraente, fluência de processamento. Contudo, os consumidores podem priorizar diferentes atributos do produto, ao decidir comprá-lo. No caso de um produto alimentício, pode ser o sabor, a textura, a percepção de qualidade, e assim por diante. Sem saber a ordem de prioridade desses atributos, é possível criar um design de embalagem que seja belo e atraente, mas que não seja tão eficaz quanto se esperava em atiçar o desejo do consumidor. Mesmo que você de fato tenha uma ideia razoável de quais são os gatilhos mais importantes, escolher o melhor conteúdo ou tema para induzir a resposta almejada talvez seja um desafio em que a pesquisa pode ser muito útil. Esse posicionamento não significa subestimar a importância dos princípios de neurodesign que abordamos até agora neste livro, mas sim afirmar que a maneira mais eficaz de otimizar o design é aplicar esses princípios e testar o design. Como?
Mencionamos no capítulo 1, o neurodesign, inclusive o teste do neurodesign, funciona melhor para alavancar a intuição dos designers, não para substituí-la. Portanto, o mix ótimo é criatividade do designer mais princípios de neurodesign mais testes do design. Evidentemente, em grande parte dos designs, nem sempre se dispõe de tempo ou dinheiro para executar testes. Há, porém, certas maneiras baratas e rápidas de testar. Nem é necessário esperar até a conclusão do design, pois é possível fazer as verificações durante o processo. Os benefícios de efetivamente testar os designs são semelhantes aos de testar novos medicamentos. 1. Medicamento pode ser eficaz, em tese a bioquímica da fórmula pode fazer sentido no nível teórico e talvez até pareça funcionar ao ser testado em poucas pessoas. No entanto, só quando submetido a um teste clínico controlado, em grande escala, é que sabemos ao certo. É possível que o medicamento, aparentemente eficaz quando testado em poucas pessoas, produza efeitos colaterais inesperados quando verificado em mais pessoas. O primeiro princípio dos testes de neurodesign é que as pessoas só podem reagir ao que está diante delas. Elas não podem fazer o trabalho criativo para você e lhe dizer como deve ser o design ideal. Os princípios de neurodesign que governam grande parte de nossas reações ao design são em grande parte inconscientes. Portanto, não podemos senti-los em processamento no cérebro e relatá-los aos pesquisadores. Do mesmo modo, os consumidores não são profissionais de criação. Não é trabalho deles propor conceitos de criatividade e sugerir a composição dos designs. Assim sendo, geralmente é melhor ter mais de uma opção de design a ser apresentada às pessoas para teste. Dessa maneira, é possível comparar reações às alternativas, em vez de especular sobre qual seria a melhor ideia. Talvez o recurso mais adequado seja um teste A/B, mais realista, em que pelo menos duas opções de design são lançadas no mundo real, por exemplo, um site, para que grupos compostos ao acaso vejam uma e outra. A principal vantagem desse método é que os resultados são realistas. A principal desvantagem é que, mesmo quando você descobre um vencedor inequívoco entre os seus designs, não é possível saber exatamente que fatores levaram a esse resultado. Você pode dar palpites, mas nem sempre consegue gerar novos insights sobre que fatores são eficazes com os clientes. Outro ponto fraco dos testes A/B nem sempre serem factíveis. Embora seja possível realizá-los online, a baixo custo, no mundo real dos designs físicos, os custos de produção e os cronogramas de execução podem impossibilitá-los. Resultados médios versus polarizados. Ao considerar os resultados dos testes, geralmente é boa ideia olhar para a dispersão ou distribuição dos resultados, assim como para a média. Uma resposta média que seja ligeiramente positiva deve ser composta de grande parte das pessoas dando respostas moderadamente favoráveis ao design, ou por algumas pessoas o amando, e outras não. Nem todo design precisa atrair o mercado de massa, agradar a todos. Talvez seja melhor para o design obter respostas intensamente positivas de uma minoria selecionada do que conseguir um simples ok da maioria, controlando outros fatores. Em qualquer pesquisa científica, é importante tentar identificar o que gerou os resultados. Ao testar as diferentes reações provocadas pelas diversas opções de design de uma página de internet, de uma embalagem ou de um produto, é preciso ter certeza de que só o design mudou entre os testes, do contrário,
Você não saberá se foi algum outro fator que provocou as diferentes reações. Eis alguns dos principais fatores a serem controlados. Quem são os participantes do teste? A regra principal é testar todas as imagens ou vídeos a serem comparados com o mesmo grupo de pessoas. Se não for possível mostrar todas as imagens exatamente as mesmas pessoas, em outras palavras, se for necessário recrutar mais de um grupo, empenhe-se para que os grupos não difiram de maneira que possa gerar respostas diferentes. Por exemplo, geralmente, em testes de pesquisa de mercado, os pesquisadores usam um questionário de triagem para qualificar os participantes do teste. As perguntas podem abranger características demográficas das pessoas recrutadas, mas também aspectos como se, atualmente, compram a sua marca/produto ou usam o seu site. Esses são os principais fatores que podem afetar as reações aos designs. Faça as mesmas perguntas na seleção de quaisquer grupos a serem constituídos para os mesmos testes. O conteúdo dos designs. Se você estiver testando o design de 2 páginas de internet diferentes, com conteúdos também diferentes, você acabará não sabendo ao certo se foi o design ou o conteúdo que provocou as reações. Do mesmo modo, se você estiver testando designs de embalagens de diferentes alimentos ou bebidas cujos sabores também forem diferentes, você ficará em dúvida sobre se as reações foram provocadas pelo design ou pelo sabor. Mantenha o mesmo conteúdo nos diversos designs. A maneira de executar o teste. Se você estiver comparando resultados de diferentes testes e os testes tiverem sido executados de maneiras diferentes, mas uma vez você não saberá com certeza se foi o design ou o método do teste que induziu as respostas. Mantenha exatamente os mesmos procedimentos em todos os testes destinados a comparar as reações. A importância do contexto. No mundo real, reagimos a designs em determinados contextos, como em compras online ou em supermercados, folheando uma revista ou vendo um anúncio na rua. O mesmo design pode apresentar desempenhos diferentes, dependendo do contexto. Por exemplo, um design de embalagem num supermercado compete com muitas outras embalagens, pela atração do olhar e pela decisão de compra. 3 são as principais maneiras de considerar o contexto do material que está sendo testado. O que você diz aos participantes no começo do teste. O mix de imagens que cada participante vê. Como os participantes veem as imagens. O que você diz aos participantes no começo do teste. O que você diz aos participantes antes de mostrar-lhes os seus designs pode influenciar a reação deles. Geralmente, é melhor não dizer nada, a não ser pedir-lhes para olhar os designs. No entanto, se, de alguma maneira, os designs forem ambíguos, talvez você queira explicar o que eles significam. Por exemplo, se os designs forem para um novo produto ou para um site inovador, talvez seja o caso de explicá-los. O mix de imagens que cada participante vê. Se você estiver mostrando aos participantes do estudo uma variedade de imagens, eles sem dúvida as compararão entre si. Em consequência, é importante, primeiro, definir, ao acaso, a ordem em que as pessoas verão as imagens, para que a ordem ou sequência das imagens não influencie os resultados totais. Além disso, também vale considerar como o mix de imagens vistas pode afetar os resultados. Por exemplo, se houver um conjunto de imagens a serem testadas por 2 ou mais grupos. Porque as imagens são muito numerosas para serem mostradas. Há apenas um grupo, a maneira de organizar os lotes de cada grupo merece alguma consideração. Se você estiver testando
Designs de embalagem para 2 diferentes sabores de alimentos. Tente reunir no lote para um grupo todas as embalagens de um sabor, e no lote para o outro grupo, todas as embalagens do outro sabor. Do mesmo modo, tente evitar o efeito estranho no ninho com as imagens, ou seja, não teste um lote de imagens muito semelhantes, misturadas com outra que é muito diferente. A imagem diferente pode receber resposta inusitada, só porque se destaca entre as demais. Como eles veem as imagens? Nos testes, você pode exibir os designs isolados ou num contexto. No primeiro caso, aparece só o design, no vazio da moldura ou contra um fundo liso. No segundo caso, aparece, por exemplo, o design de uma embalagem numa prateleira, talvez entre embalagens concorrentes, ou o design de um cartaz de rua, como parte da foto de outros cartazes de rua. Talvez pareça que testar designs no contexto seja a melhor técnica. Afinal, é como serão vistos no mundo real. No entanto, o desafio é que qualquer imagem ou representação de um contexto mostra uma situação muito específica do mundo real. Por exemplo, nem todas as prateleiras têm a mesma aparência nos supermercados. Os resultados podem ser influenciados pela colocação de duas embalagens específicas uma perto da outra, mas, em muitos supermercados, elas talvez não sejam vistas juntas. Ou se você insere o design do seu cartaz na foto de um outdoor de rua, talvez haja outros elementos nesse contexto externo específico que afetem as respostas das pessoas. Uma solução para esse problema é fornecer pistas visuais do contexto, cortando a imagem com pouco espaço em torno do design, ou seja, com o contexto de fundo aparecendo muito pouco além das bordas do design. Outra hipótese é obscurecer os detalhes de fundo aplicando algum tipo de filtro, em tons de cinza ou desfocados, de modo que as pessoas tenham uma impressão geral do plano de fundo, mas não percebam os detalhes com tanta clareza quanto veem o design. As novas ferramentas de pesquisa. Nas pesquisas, a combinação das ferramentas certas com a pergunta certa é importante. Dispõe-se hoje de um conjunto de serviços de neuropesquisa que podem ser contratados para testar as suas imagens. Muitos deles funcionam online e, portanto, são mais rápidos e baratos do que reunir os participantes num local especial para a execução dos testes. Alguns até oferecem opções de autosserviço, em que você faz a assinatura de um portal online e aplica os testes por conta própria, geralmente depois de receber algum treinamento do provedor. Eis abaixo alguns dos principais métodos disponíveis. Rastreamento de olhos online. A tecnologia de rastreamento de olhos foca câmeras nos olhos das pessoas enquanto elas estão olhando para uma tela ou mostrador, para monitorar os movimentos dos olhos e, portanto, o que estão olhando, a cada segundo. A tecnologia existe há décadas, mas, em geral, exigia instalações de laboratório exclusivas, ou, pelo menos, a presença dos voluntários em algum lugar onde as câmeras estivessem montadas. Nos últimos anos, tornou-se possível fazer o rastreamento dos olhos online, usando webcams dos usuários. O rastreamento de olhos online tem a vantagem de ser mais barato e mais rápido. É mais caro pagar às pessoas para que se desloquem fisicamente até o local específico onde a câmera de rastreamento de olhos está instalada do que remunerá-las para que façam um rápido teste online em casa, no próprio computador. O rastreamento de olhos online é muito simples. Os participantes são recrutados online para participar do teste e recebem um link. Lá se explica a eles que precisarão de uma
Webcam em funcionamento e pede-se a permissão deles para acessá-la. É preciso deixar acesso à luz do recinto e manter a cabeça imóvel enquanto olham para a tela, movimentando apenas os olhos. Eles, então, executam um teste de calibração para ajudar o sistema a rastrear para onde estão olhando na tela. Por exemplo, pode haver um ponto em movimento que se move sistematicamente para diferentes posições da tela, enquanto a pessoa o acompanha com os olhos. O sistema, então, correlaciona os diferentes movimentos dos olhos da pessoa, captados pelo vídeo da webcam, com a localização do ponto em cada momento. Finalmente, as imagens que o pesquisador quer testar são exibidas na tela, em ordem aleatória, para garantir que as reações do grupo, como um todo, não se associem à ordem em que as imagens são exibidas, normalmente com a duração de apenas 5 a 10 segundos por imagem. Para um estudo de rastreamento de olhos, geralmente precisa-se de 20 a 30 gravações. Boa gravação é aquela em que a pessoa mantém a cabeça relativamente imóvel, as condições de iluminação são adequadas, e, em especial, o rosto da pessoa está pelo menos razoavelmente bem iluminado. Num laboratório ou em ambiente adequado, é mais fácil controlar esses fatores do que quando o teste é executado pelos próprios participantes no próprio computador. Em consequência, no rastreamento de olhos online, geralmente se precisa de 4 ou 5 testes para cada um com resultados confiáveis. Mesmo assim é mais barato, muito mais barato, recrutar participantes online do que aplicar testes presenciais, em locais predeterminados. Os benefícios do rastreamento de olhos como metodologia. Não é invasivo, a pessoa não precisa estar em ambiente especial ou artificial, ela apenas se senta em frente a uma tela. Não fica conectada a sensores ou a qualquer outro equipamento. A compreensão do processo é muito intuitiva. Os resultados mostram para onde a pessoa olhou na tela, o que pode ser visualizado de duas maneiras também muito intuitivas. Primeiro, um gaze-plot, mapa ou traçado de olhares, que mostra uma série de círculos, ou de quadrados ou retângulos, sobrepostos na imagem, um círculo sobre cada elemento da imagem que atraiu muita atenção. Geralmente, o tamanho do círculo representa a quantidade de atenção que a área recebeu. A ordem em que cada elemento foi olhado pode ser representada pela numeração sequencial dos círculos e pela interligação dos círculos com linhas ou setas. Esse gráfico dá algumas pistas sobre a duração e a prioridade da atenção dos participantes a cada elemento do design. Segundo, heatmaps, mapas de calor, ou sua versão reversa. Fogmaps, mapas de névoa, que se trata de uma sobreposição de cores à imagem original, em que as áreas que estão recebendo informação ficam encobertas por uma nuvem de cores quentes. As cores mais usuais são tons de amarelo ou laranja sobre as áreas que recebem menos atenção, e vermelho sobre as áreas que recebem mais atenção. Em outras palavras, quanto mais quente a cor, maior a atenção. O aspecto negativo dessa visualização é que se a imagem em si já tiver amarelo, laranja ou vermelho, pode ser difícil dizer que cores são parte da imagem e que cores são parte do mapa de calor. O problema é resolvido com o oposto do mapa de calor, o mapa de névoa, que obscurece com tons de cinza mais escuros as áreas da imagem que receberam menos atenção e com tons de cinza mais claros, ou sem névoa, as áreas que receberam mais atenção. Isso mostra de maneira instantânea e intuitiva as partes da imagem que foram mais aquecidas ou menos aquecidas pelos olhares. Dúvidas de design a serem esclarecidas pelo rastreamento de olhos.
Determinado elemento do design está sendo visto. O que as pessoas olham primeiro. O que as pessoas olham mais. O padrão de olhares sobre o design parece confuso. Medidas de resposta implícita. As medidas de resposta implícita são um grupo de testes por computação que medem a associação entre imagem e conceito, ideia ou sentimento. Por exemplo, se você quiser testar vários designs possíveis, para ver qual é o mais capaz de provocar determinada reação, essa seria uma boa técnica. Ela se baseia no conceito de pré-ativação. Sempre que vemos alguma coisa, mesmo que por uma fração de segundo, todas as associações por ela evocadas ficam disponíveis no cérebro. Em outras palavras, somos pré-ativado para reconhecer todas essas associações com mais rapidez. Os testes podem ser estruturados de maneiras diferentes, mas todas consistem em medir a velocidade de reação das pessoas ao apertar uma tecla ou ao pressionar ou arrastar o dedo na tela. Pede-se aos participantes para executar uma tarefa de classificação simples, em que palavras ou imagens despontam na tela, uma depois da outra, para que os participantes as coloquem em um ou dois bolds. Por exemplo, as palavras podem ter carga emocional positiva ou negativa, e a tarefa consiste em apertar uma tecla se a palavra for positiva e outra tecla se a palavra for negativa. É como um videogame muito simples. No entanto, cada palavra ou imagem que aparece na tela será precedida por um breve lampejo de outra palavra ou imagem. Cada lampejo é um gatilho ou pré-ativador, pois dispara ou pré-ativa uma associação. No exemplo da tarefa de categorizar palavras positivas e negativas, se a imagem de uma praia paradisíaca lampejar na tela por um instante antes da exibição de uma palavra positiva, a associação positiva pré-ativada ou predisposta pela imagem da praia provavelmente acelerará ou apressará a capacidade da pessoa de classificar a palavra positiva que aparece imediatamente em seguida ao lampejo da imagem da praia, mas pode desacelerar ou retardar a classificação de uma palavra negativa, uma vez que ocorreria um choque momentâneo de conceitos na mente da pessoa. No sentido oposto, se a palavra positiva for precedida de uma imagem com conotação negativa, como um túmulo, o efeito provável será desacelerar ou retardar a categorização da palavra positiva subsequente e acelerar ou apressar a categorização de uma palavra negativa subsequente. Segue-se, então, a análise da rapidez das reações comparáveis de cada par gatilho palavra, para identificar as associações mais estreitas na mente das pessoas. Aspecto importante dos testes implícitos é que as medidas das reações são indiretas. Não perguntam expressamente, até que ponto você associa esta imagem com sentimento positivo. Nem lhe pedem explicitamente para classificar a imagem, como se faria no questionário de uma enquete tradicional. Em vez disso, a tarefa de categorização tem respostas objetivas certas e erradas. Se alguém dá a resposta errada, o sistema pode pedir que a pessoa tente mais uma vez. Em consequência, a pessoa é forçada a manter o foco na tarefa. Não pode enganar, pressionando sempre a mesma tecla ou dando sempre a mesma resposta, como seria possível numa enquete online comum. Como no rastreamento de olhos, as medidas de respostas implícitas podem ser feitas online. De fato, é possível combinar os dois testes, um depois do outro, dentro da mesma sessão de testes online. Uma limitação desses testes é a impossibilidade de fazer leituras em tempo real de experiências, como assistir a um vídeo ou percorrer um site. O que se obtém é uma leitura única da experiência.
Dúvidas de design a serem esclarecidas pelas medidas de resposta implícita. Este design induz as emoções desejadas. A reação intuitiva a este design é positiva ou negativa. Quais são as diferentes associações que as imagens despertam nas pessoas? Designers que usam neurodesign. A Springton Burns, com sede em Londres, é uma empresa de produções criativas que adotou pesquisas e práticas de neurodesign na criação de imagens. Ao fazer o design de anúncios de carros para revistas ou cartazes, eles descobriram que pequenos detalhes podem exercer grande impacto sobre as conotações da imagem. Por exemplo, mudar a iluminação, as cores, as lentes ou os ângulos da câmera, os locais de plano de fundo ou o posicionamento dos carros, tudo pode mudar as percepções. Meu colega Tom Noble e eu os ajudamos a instalar recursos regulares de neurotestes, que eles incluíram no processo de produção de design. Começando na fase de pesquisa e desenvolvimento, nós os ajudamos a compreender o impacto dessas mudanças no design, testando sistematicamente diferentes conjuntos de imagens de carros. Sempre, em cada conjunto, só mudávamos um elemento, como a cor do carro ou o ângulo da tomada, e medíamos os efeitos dessa mudança sobre o apelo emocional da imagem e sobre os tipos de atributos que os observadores associavam à imagem, como sua capacidade de conotar estilo ou entusiasmo. Daí resultavam uma série de hipóteses que os orientavam em como compor as imagens futuras, com base nos efeitos que queriam alcançar com cada imagem. O sistema agora foi refinado para funcionar como ferramenta prática de teste e aprendizado para os designers. Se eles quiserem fazer um double check para confirmar que o design está funcionando bem, ou verificar qual de vários designs será mais eficaz para os objetivos de uma campanha, é possível submeter as imagens ao sistema, que as testa com várias centenas de pessoas online, usando um método de neuropesquisa denominado teste de resposta implícita. Codificação de ação facial. 6 expressões faciais de emoções parecem ser inatas em todas as pessoas, não importa onde nasceram: felicidade, surpresa, tristeza, medo, desgosto e raiva. Pesquisas em diferentes culturas, mesmo as que não estão expostas a mídias como televisão, em que as pessoas podem ter aprendido a associar diferentes expressões faciais a diferentes emoções, mostram que elas são inerentes aos humanos. Sabemos ao certo que pelo menos algumas manifestações fisionômicas de emoções não são assimiladas por observação, uma vez que também são comuns em pessoas cegas. 213. A codificação de ação facial, ou FAC, Facial Action Coding, pode reconhecer a expressão de qualquer dessas emoções, em tempo real, rodando vídeos de um rosto e identificando os movimentos musculares que controlam a manifestação de cada emoção diferente. Uma desvantagem da FAC é estar limitada às emoções universais. Muitas imagens e vídeos tentam evocar emoções diferentes. Entretanto, se você realmente tiver uma imagem ou vídeo destinado a despertar uma dessas emoções, em especial, se ela for bastante forte para imprimir reações faciais, esta pode ser uma boa medida. Ela pode ser sobremodo útil para medir reações a vídeos, como o rastreamento de olhos online. A codificação de ação facial agora pode ser feita pela internet, com as webcams dos computadores dos usuários, mais uma vez, com o benefício de custos mais baixos, em comparação com os custos de levar as pessoas para laboratórios ou instalações de pesquisas. Dúvidas de design a serem esclarecidas pela FAC. As pessoas estão sorrindo por causa de uma piada em
Seu anúncio de vídeo. O momento de surpresa em seu vídeo está realmente surpreendendo os espectadores. O trailer de um filme de terror assustador de fato inspira medo nos espectadores. EEG/fMRI. EEG e fMRI são técnicas mais complexas, especializadas e dispendiosas, que usam equipamentos sofisticados para medir diretamente a atividade cerebral. O aparelho de fMRI ou de imagem por ressonância magnética funcional é um grande tubo em que as pessoas entram e se deitam enquanto a máquina escaneia a circulação sanguínea no cérebro, como medida das regiões cerebrais que estão ativas. Com base nesses dados, os analistas podem deduzir as reações das pessoas a coisas como imagens e vídeos. Muitas das principais descobertas da neuroestética acadêmica são produtos de pesquisas com fMRI. EEG ou eletroencefalograma consiste na colocação de uma série de sensores em torno da cabeça da pessoa, às vezes com uma camada de gel sobre a pele, geralmente instalados numa touca ou gorro, para medir os padrões da atividade elétrica na área superior do cérebro, o córtex cerebral. O EEG pode ser usado para medir numerosos tipos de respostas, por exemplo, atenção. EEG é especialmente bom em medir a quantidade de atenção que se dispensa ao que se está olhando. Os olhos podem olhar para uma imagem ou vídeo, mas eles estão realmente engajados no que estão vendo. O EEG pode dizer carga cognitiva, similar à atenção. A carga cognitiva é medida da intensidade com que o cérebro está trabalhando para decodificar o que está vendo. Motivação emocional, a pessoa sente-se emocionalmente atraída ou repelida pelo que está olhando. O EEG pode responder, monitorando diferentes padrões de atividade nos hemisférios esquerdo e direito do córtex cerebral. Uma versão alternativa do EEG é o SST ou Steady State Topografia do estado estável TE. Trata-se de um melhoramento do EEG comum. A pessoa usa um gorro com sensores EEG, mas o gorro também projeta no cérebro uma luz tênue e oscilante, que nele ativa, como reação, frequências específicas previsíveis, como alguém que cantarola ao som de uma melodia. Então, quando diferentes áreas do cérebro se tornam ativas, ou mais ocupadas, em resposta ao que estão vendo, essa frequência de acompanhamento começa a se desviar, como a atenuação do cantarolar, à medida que a pessoa se concentra em outra coisa. fMRI e EEG são técnicas dispendiosas e, portanto, mais adequadas para projetos com grandes orçamentos. Os métodos de pesquisa também podem ser combinados. Por exemplo, o rastreamento de olhos pode ser feito ao mesmo tempo em que se medem as respostas faciais com FAC, ou as respostas cerebrais com EEG. Dúvidas de pesquisa a serem esclarecidas por EEG, SST e fMRI. A que partes do vídeo os espectadores prestam mais atenção? Como reeditar o vídeo para melhorá-lo? Até que ponto o vídeo desperta emoções engajadoras? Acompanhando as novas descobertas de pesquisas. Trabalhos acadêmicos de psicologia e neurociência podem ser incompreensíveis. Geralmente são escritos no que parece ser jargão esotérico, cheio de estatísticas complexas. Todavia, se você estiver motivado e se dispuser a lê-los com cuidado, é possível compreendê-los, mesmo para aqueles que carecem de formação na área. Eis algumas dicas. Primeiramente, é bom saber como os trabalhos sobre neurociência são estruturados. A maioria deles adota estruturas semelhantes. Conhecer as principais partes dessa estrutura facilita a compreensão. Resumo, sinopse. A maioria dos trabalhos começa com uma seção denominada
Resumo ou sinopse. Trata-se da síntese, condensação ou epítome, em apenas um ou dois parágrafos, que apresenta as principais questões da pesquisa, como foi executada, o que se descobriu e qual foi a conclusão. Depois da leitura dessa seção, é possível concluir se o trabalho é relevante para os seus propósitos. Palavras-chave. Imediatamente depois do resumo ou sinopse, incluem-se as palavras-chave do tema do trabalho. Geralmente são rótulos descritivos que definem o tópico. Podem ser úteis na medida em que apresentam os termos científicos que os autores estão usando. Se você quiser estudar determinada área de design, é preciso conhecer o jargão interno. É possível que você esteja usando termos diferentes da comunidade acadêmica e de pesquisa. Por exemplo, talvez você queira encontrar pesquisas sobre destaque visual. Se você não souber que o termo destaque visual é o padrão entre os neurocientistas, você não encontrará os trabalhos bons sobre o tema. Introdução. Em seguida, vem a introdução. Ela descreve o estado da arte, ou os conhecimentos mais atuais e as pesquisas mais relevantes sobre o tema, e por que os autores o estão estudando. Pode oferecer uma visão geral dos conhecimentos e pesquisas sobre o tópico, embora, evidentemente, quanto mais recente for o trabalho, mais atualizada tende a ser essa descrição. Metodologia ou procedimento. A seção seguinte é sobre como a pesquisa foi feita. Trata-se aqui da equipe de pesquisa, dos materiais usados, e de como o trabalho foi executado. Em geral, essa é a parte mais técnica, em especial se analisar os métodos estatísticos usados para análise e apresentação dos dados. Duas são as razões dessa seção. Primeiro, para que outras pessoas possam repetir a pesquisa, se quiserem confirmar que chegam aos mesmos resultados. Boa ideia, em teoria, mas quase nunca realizada. Segundo, para que os interessados disponham, em tese, de todas as informações necessárias para confirmar que os pesquisadores aplicaram testes imparciais e que as conclusões são razoáveis. Conclusões. Finalmente, o trabalho descreve os resultados e as conclusões da pesquisa. Depois do resumo ou sinopse e da introdução, essa é em geral a parte mais útil do trabalho. Se você quiser uma visão geral rápida do trabalho, recomendo ler primeiro o resumo ou sinopse e as conclusões, e depois a introdução. Um tipo de trabalho especialmente útil e informativo é a revista científica. As revistas científicas são resumos de muitos experimentos sobre um tema. Elas sintetizam o que foi encontrado sobre determinada questão. São úteis porque, em geral, as descobertas de um trabalho de pesquisa nem sempre são mencionadas em outros trabalhos de pesquisa. Certos detalhes da metodologia podem levar aos resultados obtidos. Muda-se a metodologia e chega-se a resultados diferentes. É chamada replicabilidade ou repetitividade dos resultados. Uma das características úteis dos trabalhos científicos é se referirem a outros trabalhos relevantes. Em outras palavras, podem ser um meio para a descoberta de outras pesquisas. Caso você encontre neste livro referência a determinado trabalho que seja do seu interesse ou que tenha relevância para a solução de uma dúvida ou problema, é possível descobrir se há alguma pesquisa semelhante mais recente. Vá para Google Scholar, Google Acadêmico, https://scholar.google.co.uk/. Cole nele o título exato do trabalho mencionado neste livro, entre aspas. O trabalho deve aparecer nos resultados da busca. Na
parte inferior da tela, deve aparecer o link Cited by 1. Número é a quantidade de trabalhos de pesquisa que fizeram referência ao trabalho citado neste livro e colado no Google Scholar do Reino Unido. Clique nesse link para obter uma lista de todos esses trabalhos. Em seguida, para encontrar os mais recentes, procure no lado esquerdo da tela o time range, faixa de tempo a ser abrangido pela pesquisa. No alto, diz Custom Range, abaixo, será possível buscar trabalhos que foram publicados depois de determinado ano recente. Na parte inferior do menu situado no lado esquerdo, há também a opção Create Alert, criar alerta, o que o levará a receber um e-mail automático quando for publicado novo trabalho que mencione o trabalho em que você está interessado. Limitações das pesquisas publicadas. O simples fato de um trabalho ter sido publicado não significa que ele seja impecável. É possível que haja erros de lógica, que os experimentadores talvez não tenham controlado outros fatores que podem ter afetado os resultados, ou simplesmente que exageraram em suas pretensões. O processo de avaliar os trabalhos apresentados para publicação se destina a eliminar parte desses problemas, mas não é perfeito. Além disso, a maioria das pesquisas não é testada, nem replicada. As pesquisas podem ser dispendiosas e demoradas, e ficamos mais seguros em relação a resultados que foram replicados por outra equipe de pesquisadores. Seja como for, os trabalhos publicados são recursos inestimáveis quando lidos com cuidado e quando se consideram essas possíveis fragilidades. Também vale mencionar que a maioria das pesquisas sobre neurodesign comercial nunca é publicada em periódicos acadêmicos. Muitas pesquisas sobre design agora são conduzidas por empresas comerciais, para usos práticos delas mesmas. Elas, geralmente, não têm tempo, nem disposição para publicar suas descobertas. Descobertas descritivas versus prescritivas. Há uma diferença entre descobertas descritivas e prescritivas. Às vezes, as pesquisas mostram uma relação entre duas variáveis, ou seja, determinados tipos de design produzem determinados efeitos nos espectadores, mas sem explicar por quê. Tudo o que fizeram foi descrever determinado efeito. Essa é uma descoberta descritiva. É melhor quando os resultados da pesquisa confirmam uma previsão teórica, em outras palavras, os pesquisadores são capazes de mostrar o que aconteceu e explicar por que acham que aconteceu. Esse tipo de pesquisa nos dá mais confiança em que podemos aplicar a mesma técnica de design e obter resultados previsíveis. Essa é uma descoberta prescritiva. O tipo mais eficaz de descoberta de pesquisa é a que produz esse suporte teórico e também foi replicada, mais de um estudo obteve resultados comparáveis. Ao combinar esses dois fatores, podemos formular uma boa regra prática para avaliar qualquer ideia específica de neurodesign. Ver figura 11.2. Figura 11.2, combinando suporte teórico e experimental. A maioria dos resultados de neurodesign são tendências, não fatos absolutos. Os seres humanos não são máquinas mecânicas com botões a serem pressionados para obter respostas previsíveis. A maioria das pesquisas em psicologia e neurociência sobre como respondemos a estímulos visuais apresentam tendências, não fatos absolutos. Em outras palavras, um estudo pode concluir que a maioria das pessoas responde de determinada maneira, ou que mais pessoas respondem de determinada maneira ao design A do que ao design B. Nem todas responderão exatamente da mesma maneira. Na maioria dos casos de técnicas de design, a melhor expectativa é que a maioria das pessoas responderá
positivamente. O benefício de usar técnicas de neurodesign é melhorar um design, ou aumentar as chances de obter o efeito desejado, mas elas não garantirão que todos os espectadores adorarão um design. Conclusão: o teste de imagens pode ser muito útil, mas também é preciso mantê-lo em perspectiva. O Google submeteu a testes a B40 diferentes tons de azul nos links de seus textos de propaganda, para descobrir o mais adequado. Alegadamente, o resultado aumentou em $200 milhões a receita de propaganda. 214. O alcance do Google. Sua capacidade de aplicar testes a B entre os milhões de usuários, porém, talvez pareça excessivo para alguns designers. Por exemplo, o ex-chefe de design visual do Google, Douglas Bowman, pediu demissão, cansado dessa abordagem de testar os mínimos detalhes de design. Depois, ele escreveu: recentemente, participei de um debate sobre se uma borda deveria ter 3, 4 ou 5 pixels de largura, e me pediram para comprovar a minha opinião. Não consigo trabalhar nesse tipo de ambiente. Estou cansado de discutir sobre detalhes mínimos de design. Há problemas de design mais empolgantes a enfrentar neste mundo. 215. Os testes podem levá-lo apenas até certo ponto, escreveu o jornalista de tecnologia Cliff Kua, e, geralmente, servem apenas para mostrar que as pessoas só gostam do que for semelhante ao que já viram antes. As soluções de design mais brilhantes, porém, são as que convertem as pessoas com o passar do tempo, pois são, ao mesmo tempo, sutis e desbravadoras. 216. Os testes podem contribuir para a evolução incremental, ampliando um caminho já explorado para torná-lo mais fácil de percorrer. No entanto, não dizem se, para começar, esse é o caminho certo a escolher. Os participantes fazem os testes com ideias preconcebidas sobre os designs com que estão familiarizados. Testar designs que se assemelham àqueles com que estão acostumados dá-lhes uma vantagem inicial em relação às ideias mais radicais. Não se prevê tempo numa sessão de testes para habituar os participantes a uma ideia mais radical, daí o risco de os testes sempre favorecerem as ideias convencionais, em prejuízo das novas abordagens. Ainda que pareça paternalista, às vezes os designers talvez devam ser categóricos. Pensei a fundo para vocês, e descobri um design que, a princípio, talvez lhe pareça estranho, mas esteja certo de que você o achará muito melhor daqui a algum tempo. Resumo: embora possa ser útil perguntar às pessoas o que acharam do seu design, é preciso conhecer as limitações dessa técnica e ter consciência de como ela pode ser traiçoeira. O teste A/D é uma técnica de pesquisa poderosa e pouco onerosa. Funciona bem em sites de internet para verificar ações, por exemplo, se os usuários clicam num link, se inscrevem para obter mais informações ou se compram um produto. Dispõe-se hoje de várias técnicas de pesquisa de neurociência para projetos de pesquisa com orçamentos entre médios e altos. O rastreamento de olhos é bom para mostrar o que as pessoas olham, que elementos de design as atraem, e os que não as atraem, em que ordem e por quanto tempo. Todavia, não mede o que as pessoas acham ou sentem sobre o design. A codificação de ação facial é eficaz para medir as 6 expressões faciais de emoções consideradas universais, em especial sob estímulos variáveis, como assistir a vídeos ou navegar em sites. O teste de resposta implícita é eficaz para medir as associações evocadas pelo design. Funciona melhor com imagens estáticas do que com vídeos.
Os testes de EEG/SST-fMRI são mais dispendiosos, e são eficazes para medir manifestações como níveis de atenção, com base diretamente no nível de atividade cerebral,